Leve isso a sério. Não passe por isso sem realizar o seu sonho. Essa senhora levou 30 segundos para encenar seu drama e outros 60 segundos para concretizá-lo. Todo o vasto mundo nada mais é do que a imaginação do homem lançada para fora. Devo qualificar isso dizendo que o mundo fora do homem está morto, mas o homem é uma alma viva e responde ao homem, embora o homem esteja profundamente adormecido e não saiba disso. O Senhor Deus colocou o homem em um sono profundo, e enquanto ele dorme, o mundo responde como em um sonho, pois o homem não sabe que está dormindo, e então ele passa de um estado de sono, onde é apenas uma alma viva, para um estado desperto, onde é um espírito vivificante. E agora ele mesmo pode criar, pois tudo está respondendo a uma atividade no homem que é a imaginação. O corpo eterno do homem é toda imaginação, esse é o próprio Deus. Blake. 3 maravilhosos relatos de casos me foram dados na última terça-feira e posso descrever melhor o que quero dizer contando a vocês um deles. Aqui está uma senhora dirigindo para o leste na Sunset e ela para em Laurel Canyon. Um ônibus está à sua direita, e então ela vê uma pequena senhora idosa vestida de cinza que está correndo diagonalmente pela rua no trânsito, tentando pegar aquele ônibus. O motorista do ônibus a vê, mas ele sai do carro, deixando-a na rua. A senhora, que me contou esta história, me disse que sentiu compaixão por esta senhora idosa, mas ela não estava em uma faixa onde ela pudesse lhe dar uma carona, ela teve que sair com sua fila quando o sinal mudou. Ela disse a si mesma: eu vou dar uma carona para aquela senhora do mesmo jeito. Então, em imaginação, ela abre a porta do carro e a deixa entrar. Então, ainda em sua imaginação, ela ouve a senhora lhe dizer que ela vai encontrar alguns amigos a alguns quarteirões de distância e que se ela tivesse que esperar por outro ônibus, ela tem medo que eles não a esperem. A senhora no carro continuou essa conversa imaginária e levou talvez meio minuto até que ela se sentisse satisfeita com isso. 4 quarteirões à frente, quando ela parou novamente para um sinal, alguém bateu na janela do carro, e aqui está um pequeno idoso ofegante com cabelos grisalhos, vestido de cinza. Minha amiga abaixou a janela e a pequena senhora disse: perdi meu ônibus. Você pode me dar uma carona? Amigos estão me esperando e quando virem que eu não desço do ônibus, eles podem ir e me deixar. Minha amiga a deixou entrar no carro e então, 6 quarteirões adiante, a pequena senhora disse: aqui estão meus amigos. E agradece ao motorista e sai. Agora, aqui está uma senhora que eu digo que está acordada. E posso dizer-lhe que no céu houve alegria porque alguém chamado pecador, somos todos pecadores, pois todos estamos errando o alvo, e o alvo é despertar, descobriu que o mundo inteiro responde ao que estamos pensando. Ela não podia realmente dar uma carona à primeira pequena senhora, então ela fez isso na imaginação, e então ela vê esta outra senhora idosa e lhe dá uma carona. Aqui ela está encenando seu drama imaginário, e 4 quarteirões depois, quando o sonho é concluído, esta pequena senhora bate na janela do carro. Em sua imaginação, ela deu uma carona a uma pequena senhora de cabelos grisalhos vestida de cinza. Importa se era a senhora atrás no último ponto de ônibus ou esta senhora vestida de cinza? Todos estão respondendo ao que estamos fazendo em nossa imaginação. Não existe um mundo exterior verdadeiramente vivo. Sua vitalidade depende da atividade do homem, que é uma alma vivente. O homem nomeou os animais, os pássaros, as árvores, tudo. Deus se tornou homem como uma alma vivente, mas teve que se esquecer de que era Deus para se tornar homem, e agora o homem precisa se tornar um espírito vivificante, onde sabe que tudo é uma atividade imaginária. Ali, naquela esquina onde se desenrolou a primeira parte deste pequeno drama, metade dos que o testemunharam repreenderia o motorista do ônibus por não ter esperado pela velha senhora, e a outra metade diria que ela era uma tola por correr para a rua. Esta senhora no carro poderia ter reagido assim, pois o sonhador não sabe que está sonhando. É somente quando acordamos que eles sabem que estão causando o sonho, ou mesmo que tiveram um sonho. A senhora no carro viu apenas alguém que não conseguiu realizar um objetivo, então ela encenou uma cena para ela, insinuando que ela o havia realizado. E 4 quarteirões depois, ela encontra uma velhinha que lhe diz as palavras exatas que ela ouvirá em sua imaginação. Seu sonho imaginário se desenrola em detalhes.
Um sonho desperto é cristalizado no mundo. Reais são os sonhos dos deuses, enquanto eles passam lentamente seu prazer em um longo sonho imortal. Quando o homem desperta completamente, ele sonha seu prazer e tudo responde enquanto ele o sonha. Pensamos que tudo no mundo é completamente independente da nossa percepção, mas a coisa toda está morta. Eu a vejo e a encontro, mas a coisa toda está morta. Congelada. Então, inicio uma atividade dentro de mim e então o mundo que estava morto se torna vivo, mas sem saber que estou fazendo isso, estou profundamente adormecido e então a coisa toda assume o controle e se torna um pesadelo. Mas devo manter o controle e saber que depende de mim. O mundo é uma resposta infinita e a coisa que o torna vivo é a alma vivente chamada homem genérico, masculino-feminino. E então Deus se entrelaçou no cérebro desse homem genérico, e então ele dorme. À medida que o homem começa a despertar, ele controla e assume o controle, e não é mais vítima de sua visão, então ele tem o controle de sua atenção. Cada um é livre para criar seu mundo como quiser, se souber que a coisa toda está respondendo a ele. Em Lucas 13, somos informados da história de 5 galileus que foram assassinados por Pilatos. E ele misturou o sangue deles com a oferta deles, etc. E a figura central dos evangelhos, que é a sua imaginação desperta, diz aos seus seguidores: vocês acham que esses 5 eram piores pecadores do que os outros? Eu lhes digo: não. Mas, a menos que se arrependam, todos vocês também perecerão da mesma maneira. Aqui, em um nível, achamos que isso lhes foi bem feito, assim como aqueles que viram a cena na Sunset Boulevard. Diriam: bem feito para ela atravessar a rua daquele jeito. Nesta história em Lucas, somos informados de que um homem pecou no passado e foi assassinado por Pilatos. Não tem nada a ver com isso. Então Jesus lhes perguntou: vocês acham que os 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram piores criminosos do que os outros que habitam em Jerusalém? Eu lhes digo: não, mas, a menos que se arrependam, todos vocês também perecerão. Neste nível do sonho, as pessoas pensam em vingança. É um sonho de confusão e as pessoas estão se reativando, mas o homem precisa despertar e se tornar um ator. Neste nível atual, o homem está sempre refletindo a vida, sem saber que é a causa de tudo o que observa. Mas quando ele desperta do sonho e se torna um ator, qual porcentagem teria feito o que esta senhora no carro fez? Eles teriam reagido, ou se banqueteado com o fruto da árvore do bem e do mal. Teriam tido uma reação violenta e, então, teriam enfrentado uma resistência violenta deste universo morto. Mas esta senhora realiza o seu sonho e tudo acontece exatamente como ela imaginou, até mesmo no número de blocos. Você quase poderia pensar que ela fabricou aquela velhinha de cinza, mas eu lhe digo que tudo acontece em resposta à nossa maravilhosa atividade imaginária. Você pode ser qualquer coisa neste mundo, mas não pode saber ou esperar que isso aconteça a menos que haja. Se você reage com base no passado, continua no mesmo padrão. Para ser o homem que deseja ser, você precisa criar a cena, como esta senhora fez, e o mundo inteiro entrará em convulsão se isso for necessário para que isso aconteça. Não há outro poder além de Deus, mas Deus teve que esquecer que era Deus neste estado de sono, e então ele desperta e determina conscientemente as condições que deseja no mundo. Então, repito a esta senhora, os anjos se alegraram com o seu despertar e, digo isso sem orgulho, também se alegraram porque eu cumpri minha promessa de que viria e despertaria este adormecido no mundo dos homens. Pois eu também tive que esquecer tudo para me tornar homem. Pois quando alguém vai e depois retorna, ele tem que esquecer tudo para se tornar homem. Pois quando alguém vai e depois retorna, ele tem que esquecer tudo, mas ele promete que cumprirá sua promessa e ajudará o homem a despertar. Então, a alma vivente se torna um espírito vivificante e então cria. Levem isso a sério. Não passem por isso sem realizar o sonho. Essa senhora levou 30 segundos para encenar o drama e outros 60 segundos para concretizá-lo. Vocês dizem a si mesmos: deve levar tempo. Que horas? Leia Coríntios 1, 18. Eu poderia ir diante dos homens com todas as palavras de sabedoria,
mas só conheço uma coisa, e a cruz. Para os sábios, é loucura, etc. O que é a cruz? Pense nela sob esta luz. Você começou, aparentemente no ventre de sua mãe, e terminou na sepultura. Você não tem, mas tem essa imagem. Observe a linha horizontal da cruz como o tempo. Interseccionando essa linha vertical, chame isso de estados infinitos, como a escada de Jacó. Em qualquer período do tempo, posso subir ou descer. O tempo flui e o estado com o qual me identifico ainda se desdobra. Então, sentado no meu carro, posso me mover para cima e encenar uma peça. Agi e permaneci naquele estado. Ele se desenrolou. Levou 60 segundos. Existem infinitos estados que se cruzam na linha do tempo. Nos tornamos um com um determinado estado e ele se manifesta em fenômenos reais. Todos aqui, não precisa levar mais de 30 segundos para provocar uma mudança de estado. Como seria? E você nomeia o seu desejo. Permaneça nesse estado, e esse estado, com o passar do tempo, se revelará em seu mundo. Você não faz nada a respeito depois de entrar nesse estado. Pois o exterior deve se mover por compulsão do poder interior. Esta pequena senhora de cinza teve que vir até o carro do meu amigo. Cada detalhe daquele ato imaginário aconteceu. Por que não? O universo é uma resposta infinita. Quando você sabe que não há ninguém no mundo inteiro que possa te perturbar, porque ele é uma sombra. Eu vi o mundo inteiro morto, completamente congelado, e então permiti que algo dentro de mim se ativasse e tudo se animou. Então você se faz 1 milhão de perguntas. Quem sou eu? Do que se trata tudo isso? Por quê? Tudo aqui está respondendo à atividade imaginária dentro do homem. Quando alguém doente fica bom, quando alguém cego enxerga, isso é um milagre maior do que o que esta senhora contou. Ela está acordada. Se você faz fortuna, isso não significa nada. Todas as honras dos homens em estado de sono são como nada. Você deve arrepender-se. Isso não tem nada a ver com o chamado julgamento de Deus. É apenas um sonho, e o homem está reagindo ao sonho, sem saber que é ele quem sonha e que causa todo o sonho. O significado literal da palavra grega traduzida como arrepender-se significa mudança de mentalidade. Não tem nada a ver com o quadro moral. As igrejas introduziram isso, mas não tem nada a ver com isso. Não me importa o que um homem tenha feito, se ele mudar de ideia, neste significado da palavra arrepender-se, as coisas mudarão, pois ele estará então na linha vertical dos estados. Ele estará em um ponto nos estados. Existem infinitos estados e devemos aprender a distinguir entre o estado e o indivíduo que o ocupa. Mas agora eu posso mudar e passar para outro estado. Posso, no tempo, fazê-lo em uma fração de segundo e ascender na linha vertical dos estados. Então, eu venho apenas para ensinar a cruz, disse Paulo. Eu me elevarei dentro de mim mesmo e ignorarei o estado anterior, e dentro de mim, assumirei que as coisas são como eu quero que sejam. Se eu permanecer fiel, a passagem do tempo as revelará. Então, Blake disse. A eternidade está apaixonada pelas produções do tempo. Eu lhe digo, nunca deixe ninguém convencê-lo de que, por causa de suas realizações passadas ou de seu estado atual no mundo, você não pode mudar sua posição elevando-se dentro de si mesmo e então ver o mundo inteiro reagir. E eu quero dizer agora. Então, eu lhe digo que esta senhora está desperta, a criança está desperta dentro dela, o propósito da vida é despertar. Se todo o vasto mundo ou a humanidade adormecida considerasse importante, ela se sentiria lisonjeada? Se em um sonho todos a elogiassem e então você acordasse e descobrisse que tudo não passava de um sonho, você se sentiria lisonjeado? Um sonhador coloca uma medalha em outro sonhador, e eles não sabem disso. É apenas o despertar que importa. Despertar e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus está ativa em você como sua própria imaginação, e sua vontade é realizar o estado imaginal. Realizar algo novo como esta senhora fez, ou manter algo para manter em existência, ou deixar ir coisas que você sente que não são amáveis.
Eu farei tudo isso e apenas agirei, e pararei de reagir. Então, todo o livro, a Bíblia, se torna vivo. Deixe todos os sábios zombarem dela ou a tolerarem. Deixe-os alcançar a lua ou as estrelas, eles estão todos mortos. Nada vive fora do homem. O homem é a alma vivente, transformando-se lentamente em um espírito vivificante. Mas você não pode contá-lo, exceto em uma parábola ou metáfora para excitar a mente do homem e fazê-lo sair e provar isso. Abandone o bem e o mal e coma da árvore da vida. Nada no mundo é falso se você quiser que seja verdadeiro. Você é a verdade de tudo o que percebe. Eu sou a verdade, o caminho, a vida revelada. Se fisicamente não tenho nada no bolso, então, na imaginação, tenho muito. Mas isso é uma mentira baseada em fatos, mas a verdade se baseia na intensidade da minha imaginação, e então eu a criarei no meu mundo. Devo aceitar os fatos e usá-los para o que devo imaginar? Não. Conta-nos a história da figueira. Ela não deu frutos durante 3 anos. Um deles disse: cortem-na e deitem-na fora. Mas o guarda da vinha disse: não. Quem é a árvore? Eu sou a árvore, vocês são a árvore. Ou damos frutos ou não. Mas o guarda disse que cavaria em volta da árvore e a alimentaria, ou a adubaria, como diríamos hoje, para ver se ela não daria frutos. Bem, eu faço isso aqui todas as semanas e tento fazer com que a árvore, vocês, eu produzamos. Vocês devem produzir o que desejarem. Se querem ser felizes no casamento, devem ser. O mundo é apenas uma resposta. Se querem dinheiro, consigam-no. De qualquer forma, tudo é um sonho. Quando vocês acordam e sabem o que estão criando e que estão criando, isso é outra história. O maior livro é a Bíblia, mas ela foi tirada de uma base moral e é só choro e lágrimas. Parece quase implacável como nos é dada no Evangelho, se tomada literalmente. O Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento, e não tem nada a ver com moral. Você muda de ideia e permanece nesse estado alterado até que ele se revele. O homem pensa que precisa se livrar de algo, mas é Deus adormecido em você como uma alma vivente, e então renascemos como um espírito vivificante. Fazemos isso aqui nesta pequena sala de aula chamada Terra ou além-túmulo, pois você não pode morrer. Você pode estar dormindo além-túmulo. Eu os encontro constantemente, e eles são exatamente assim. Os mesmos amores e os mesmos ódios. Nenhuma mudança. Eles passarão por isso até que finalmente despertem, até que parem de reagir e comecem a agir. Não leve a história que lhe contei esta noite de ânimo leve. Leve-a a sério. Esta noite, quando estiver dirigindo para casa, encene uma cena. Não importa o que seja. Esqueça o bem e o mal. Encene uma cena que implique que você tem o que deseja e, na medida em que for fiel a esse estado, isso se desenrolará em seu mundo e nenhum poder poderá impedi-lo, pois não há outro poder. Nada é independente da sua percepção, e isso vale para aquele grande filósofo entre nós que ainda afirma que tudo é independente de quem percebe, mas que quem percebe possui certos poderes. Não é assim. Nada é independente de quem percebe. Tudo se consome quando deixo de contemplá-lo. Pode existir para outro, mas não para mim. Vamos tornar nosso sonho nobre, pois o mundo é uma resposta infinita a você, o ser que você quer ser. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, gostaria de agradecer a todos que sempre apoiam o canal, com suas curtidas, comentários e compartilhando os vídeos. Aproveito a convidar, a quem quiser, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno, e vai ajudar com o meu trabalho. Muito obrigada. Paz e muitas bênçãos na vida de todos.